evento, né, gestão democrática, que está sendo parte do PDI, do Plano de Desenvolvimento Profissional da Universidade, ele foi conquistado, essa pauta, justamente fruto da greve que os técnicos administrativos protagonizaram esse ano. Né? Depois de 3 meses de greve, nos seus 83 dias, nós continuamos uma mobilização local e uma semana de paralisação dentro da UFABC e tinha uma pauta de reivindicações com 4 eixos. Um desses eixos era a gestão democrática da universidade, que nós queríamos pautar e discutir aqui dentro, certo? Que perpassava algumas questões importantes, desde a forma de eleição dos dirigentes da universidade, porque durante o período de greve, que foi a nossa primeira, a gente viu que uma série de instituições faziam processos muito diferentes do nosso, né? Com eleições paritárias, inclusive tem uma universidade, uma faculdade que faz eleição universal, com composições distintas dos seus mecanismos de poder, de gestão, com eleição com uma série de dirigentes, né? A gente vai ver aqui alguns modelos, mas, por exemplo, uma das reivindicações do Sinteste do Paraná era que o CGRH fosse eleito, todos os CDs fossem eleitos. A gente vai ver que na UFSCar você elege os vice-reitores, vários outros modelos diferentes, eleições por turno, etc. E isso está inserido dentro do marco de discussão do poder que as categorias de fato têm na universidade. Até 97, não havia uma legislação que forçava que fosse basicamente um professor doutor, que fosse reitor. Houve vários casos técnicos administrativos que foram candidatos à reitoria, pelo nome UNB. E isso é um debate que retoma, porque a universidade ela vem perdendo sua autonomia. E nós, como técnicos administrativos, parceiros e atores desse processo, temos que ser atuantes. Porque a universidade funcionar de forma democrática, ela funciona melhor em tudo, inclusive nas relações de trabalho para a gente. Tá? Então a gente se articulou dentro dessa reivindicação que foi atendida dentro da nossa pauta de reivindicações, de fazer, dentro do PDI, este debate. Seriam 2 debates, um focado só em gestão democrática e outro em eleição paritária. Né? A gente meio que vai fazer um só pelas pernas, pelo final de ano, pela reposição. E sendo o PDI tem um significado, que é, esse debate não encerra hoje. A partir daqui vai sair uma consulta pública, um texto, uma consulta pública, vai ser colocada no site da universidade para pegar sugestões de todas as categorias e isso deve entrar no plano de desenvolvimento institucional da universidade. E ano que vem, uma segunda reivindicação que foi atendida é haver um plebiscito, uma consulta sobre a forma como a comunidade, docentes, discentes e TAs acham que deve ser a melhor forma de eleger o reitor. Tá? Então esse debate não foi assim de graça, foi um esforço nosso muito grande. Né? Queria parabenizar os convidados que estão aqui, Antônio Donizete, ex-dirigente da FASUBRA, do Sindicato de São Carlos, o Mauro Delpino, reitor eleito também da Federal de Pelotas. O Pedito vai fazer a mediação do debate. Né? Obrigado. Bom, boa tarde a todos, os colegas presentes. Então estamos aqui com os 2 convidados. À minha esquerda, o Antônio Donizete da Silva, já bem apresentado pelo Alexandre, que vem da UFSCar, foi dirigente da FASUBRA, e vai contribuir conosco na reflexão a respeito do tema proposto, a gestão democrática para o nosso PDI. E à minha direita, o professor Mauro Augusto Burkert Delpino, pronunciei adequado, Burkert, que é um pouco aí de, acho que alemão e italiano juntos, né? Muito bem, que é então o reitor eleito da Universidade Federal de Pelotas, assume quando? 11 de janeiro. Então, em breve, coisa de 1 mês e meio, assume então a reitoria da universidade. Já foi secretário municipal de Educação de Pelotas, é doutor em Educação pela UFRJ, nossa conhecida URGS, né? É graduado em Engenharia Civil por Pelotas mesmo e licenciatura plena também por Pelotas. Bom, bem-vindo então aos 2 convidados e a todos que estão presentes. Então, vamos começar a nossa conversa inicial. Estavam aqui combinando a ordem de início, né? Já acertou democraticamente, em 2 fica um pouco mais fácil, né? E nós vamos seguir o critério das falas iniciais, como é de praxe, e depois em seguida se abre
considerações, debates, reflexões dos presentes aqui no evento. Tudo bem? Então, inicialmente, só queria dar uma referência, me foi pedido que registrasse que a organização do GT-PDI tinha já como tema a previsão da gestão, era um grande tema que foi proposto na primeira consulta pública, e que dentro do tema de gestão existem outros, digamos, subtemas, mas que foram tratados como temas independentes. Um deles é desenvolvimento dos servidores, que está para acontecer também em breve, e o outro, a qualidade de vida na gestão. E ainda tem um terceiro, que é a ética na gestão, que está deixando um pouco de lado, porque a ideia é que esse tema permita os outros. Então, na verdade, a reflexão sobre o tema gestão tem, e é sempre bom que pensemos, tem diversas dimensões, e há alguns outros temas já atrelados e preparados que serão debatidos em breve, a seu tempo, já estão sendo organizados. Então, passo a palavra para o Antônio Donizete da Silva, que tem aí o tempo que ele achar adequado. Nós sugerimos 15 minutos iniciais para começar a expor as ideias primeiras. Eu sou, claro, mas eu tenho conversado com o professor e dando esse início. Você prefere que não seja o reitor que inicie? Então, por gentileza, uns 15 minutos, 20, o tempo que você achar razoável, e depois certamente a gente complementa as ideias que faltarem no debate, na conversa aí com os demais presentes. Então, dar uma boa tarde a todos e a todas. Um abraço especial ao expedito do Antônio Donizete, que acompanha a mesa. Agradecer ao Rony, né? Pessoa que eu não conheço, mas foi ele que me fez o convite para estar aqui. É uma satisfação bastante grande estar na Universidade Federal do ABC. Eu não conhecia a universidade, né? Então, é a primeira vez que eu estou aqui. E vejo com alegria que já é uma grande universidade, discutindo, né, o seu projeto institucional. Que teremos aí bons frutos a colher, sem dúvida alguma, com mais essa Universidade Pública Brasileira. O convite me foi feito pedindo para me falar 40 minutos sobre gestão democrática de forma articulada com o PDI. Então, eu havia preparado mais ou menos isso, vou procurar então ser bastante sintético aqui, para não ocupar todo esse tempo, para sobrar mais tempo, inclusive, para o debate, né? Como vocês viram na apresentação, eu recentemente fui eleito reitor da Universidade Federal de Pelotas, interrompendo um ciclo de 20 anos de praticamente um mesmo grupo que estava à frente da Universidade Federal de Pelotas, né? Então foi uma batalha bastante dura, e justamente o mote da nossa campanha foi o processo de democratização da universidade, né, de transparência e de relacionamento com os movimentos sociais na busca, né, de uma forte atuação social da universidade. Então, estar aqui num debate que prima justamente pelo aspecto da gestão democrática me é bastante caro, né? Fico bastante contente de estar aqui. Bom, eu queria iniciar então pelo mote do projeto institucional, né, que é algo que está previsto, portanto, na conformação legal do ensino superior brasileiro. Quer dizer, a gente tem a LDB, né, a Lei 93/94, que trata de todo o processo de avaliação da educação, né, brasileira. Temos a Lei 10.861, que diz respeito à criação desse Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior. E dentro dessa legislação está, portanto, a figura do PDI, do Plano de Desenvolvimento Institucional, né? Além de um conjunto de outros decretos, normas, portanto, que acabam estruturando e regulando o que seria o chamado projeto institucional. Então, eu digo que o projeto institucional, basicamente, ele é composto de 2 documentos, né? Em algum desses decretos, como 5.773, ele coloca, inclusive, um dentro do outro, mas geralmente as universidades têm trabalhado isso de forma separada, mas também articulada, né? Então, o projeto institucional de uma universidade é composto pelo projeto pedagógico institucional, por um lado, e pelo plano de desenvolvimento institucional de um outro lado, né? O projeto pedagógico institucional a gente pode caracterizar como sendo o documento que explicita a identidade institucional, não é? Portanto, ele caracteriza
a instituição, o projeto pedagógico institucional, né? E ele aborda um conjunto de questões que estabelece, digamos, a identidade, né? Quem é a universidade. Esse conjunto de questões englobam a origem da instituição, o contexto onde ela está situada, né? A concepção de universidade prevista para si, sua missão, seus valores, né? Estabelece qual o perfil do egresso, né? Estabelece a política de desenvolvimento profissional tanto para docente quanto para técnicos administrativos e educação, a concepção de formação acadêmica, portanto a concepção de graduação, a concepção de pós-graduação e a concepção de educação à distância, a concepção de planejamento e avaliação e também a gestão democrática. Então, de forma bastante resumida, esse conjunto de temas caracterizam aquilo que devemos construir como sendo o projeto pedagógico institucional de uma universidade. Portanto, é o que? É o que nós gostaríamos que a universidade se transformasse, quer dizer, a nossa grande utopia da universidade, né? Então, o projeto pedagógico institucional, né, é como se fosse, né, o nosso desejo de ser universidade. E esse conjunto de temas é que acaba caracterizando. E o que é o plano de desenvolvimento institucional? O plano de desenvolvimento institucional nada mais é do que o plano, o nosso planejamento, né, aquilo que devemos fazer para chegarmos a essa instituição que nós sonhamos, que é a nossa utopia, né? Então, com base na caracterização de um projeto pedagógico, né, nós temos que estabelecer um diagnóstico do que temos e constituirmos, portanto, um plano de desenvolvimento para conseguirmos chegar, né, até este marco que é o PPI, né? Então, o plano de desenvolvimento institucional nada mais é do que um documento que vai fixar as ações para construir a instituição anunciada no PPI, né? Portanto, vai abordar políticas de ensino, políticas de pesquisa, políticas de extensão, políticas de assistência, políticas de gestão de pessoas, né? A responsabilidade social da instituição, suas relações internacionais, seu planejamento e avaliação, né? Toda a política de tecnologia e informação, também a de comunicação social e tantas outras políticas que devemos, portanto, estabelecer para conseguirmos, não é, construir aquela instituição anunciada lá no projeto pedagógico. Então, desta forma, a gente pode pensar em 3 momentos na constituição de um projeto institucional universitário, né? A elaboração do nosso projeto pedagógico institucional, né? Depois dele, o diagnóstico da nossa realidade institucional e, a partir daí, então, temos que elaborar o nosso plano de desenvolvimento institucional. Portanto, as ações, né, que vamos desenvolver no sentido de atingirmos aquela instituição estabelecida no PPI, né? Depois ainda do projeto de desenvolvimento institucional, né, do plano de desenvolvimento institucional do PDI, né, ainda há necessidade de nós adequarmos a instituição a essa tarefa de construção, portanto, daquela universidade, né? E a partir daí do PDI, então, nós podemos realizar o primeiro processo de planejamento de médio e longo prazo, né? Onde, então, as unidades acadêmicas e a própria reitoria vai fixar os seus objetivos, né, as estratégias para a realização daquilo que está previsto no PDI. Portanto, o PDI é como se fosse, né, uma orientação para a própria instituição, enquanto reitoria, e todas as unidades acadêmicas ou unidades administrativas, né, a partir dessa referência, estabelecerem seu planejamento, né? E esse planejamento pressupõe também, então, a revisão dos projetos pedagógicos de cursos, né, inclusive os seus currículos, e todo o encadeamento entre o projeto institucional e o projeto de avaliação institucional desenvolvido pela Comissão Permanente de Avaliação, né? Porque esse processo é um processo contínuo que deve ser permanentemente avaliado, e temos aí, como eu falava, né, toda uma orientação, toda uma legislação que estabelece as avaliações, portanto, das instituições públicas de ensino superior. E eu começo um pouco falando por aí, né, talvez até um pouco metodologicamente, porque isso tem tudo a ver com democracia e com gestão democrática, né? Então, na verdade, a democracia, ela não tem um momento específico, né, para ser deflagrada numa instituição, e ela nem pressupõe ações específicas. Na verdade, a democracia, ela tem que permear todos os atos
todas as ações, todos os planos envolvidos em uma universidade. Então, quando nós falamos em projeto institucional, quando falamos em plano de desenvolvimento institucional, nós já passamos a construir relações democráticas ou já passamos a construir relações autoritárias. Então, esse momento que se vive de constituição de um projeto institucional, ele também já aponta para uma certa cultura democrática, ou pela sua efetivação ou pela sua ausência. E é fundamental, se nós queremos construir uma universidade democrática, que todos da comunidade acadêmica se sintam autores desse processo democrático. Quer dizer, nós temos que pensar uma metodologia de constituição de um projeto institucional com a máxima participação possível. Por quê? Porque é justamente o momento de reflexão, o momento de debate e também é um momento de definições. Então, a forma como nós pensamos o projeto institucional já pressupõe também a forma de nós fazermos a universidade, na sua constituição. E é por aí que nós podemos construir, então, uma cultura democrática. E esse processo, ele é fundamental, porque democracia ela não é apenas conteúdo, ela é também forma. Quer dizer, como nós nos relacionamos, como nós estruturamos as relações de poder dentro de uma instituição, é que nos orientam em torno da possibilidade da constituição de uma efetiva cultura democrática na universidade. Então, esse processo, ele deve se constituir, o processo de um projeto institucional, como um projeto formativo. Quer dizer, ele é que nos possibilita o nascedouro de uma gestão democrática. E é um projeto formativo, porque ele pressupõe os dois aspectos de qualquer projeto, quer dizer, pressupõe um objeto e pressupõe um objetivo. E esse projeto formativo, ele justamente estabelece a formação necessária ao bom desenvolvimento da pessoa humana. E esse projeto formativo tem como objeto algo que nós temos que caracterizar não como objeto, mas como sujeito, que é a pessoa a quem se quer formar ou quem se quer constituir dentro da universidade. E o seu objetivo é justamente a natureza e a finalidade da formação, da formação da pessoa, da formação do profissional, onde a diferença deve ser sempre festejada como instrumento de luta contra a desigualdade e como símbolo daquilo que a universidade representa, da universitas, isto é, da comunidade de saberes em meio ao debate sempre livre e soberano que deve pautar a universidade. Portanto, o centro de todo o processo acadêmico, na verdade, é a pessoa, mas não é a pessoa em si, quer dizer, é a pessoa em sociedade. E essa pessoa em sociedade que a universidade deve formar, ela deve estar ambientada nesse ambiente de relacionamento fraterno e poderoso. Poderoso no sentido justamente da distribuição do poder internamente, da criação de fraternas relações de poder. E essas pessoas elas devem ser formadas, portanto, a partir de um conjunto de valores éticos e relacionais indispensáveis à vida, assim como será a aquisição dos conhecimentos teóricos e práticos necessários ao exercício de uma profissão. Então, quer dizer, a universidade, ela forma pessoas, constitui pessoas a partir de educadores aí presentes, e educadores não apenas docentes, mas educadores técnico-administrativos, preocupados em formar esses profissionais na sua integralidade, isto é, a partir da aquisição de conhecimentos teóricos e práticos necessários ao exercício profissional, mas também adquirindo esse conjunto de valores éticos indispensáveis à vida da sociedade, que nós podemos caracterizar até como valores republicanos, isto é, a partir de ideais solidários com respeito ao humano, e contra todas as formas de xenofobia, homofobia e de intolerância. E aí, então, eu gostaria de citar uma pequena fala do Saramago, num texto que ele escreveu chamado Democracia e Universidade, não sei se vocês conhecem, que diz que a universidade, mais que uma instituição dispensadora de conhecimento, é o espaço por excelência da formação do cidadão,
da pessoa educada nos valores da solidariedade humana e do respeito pela paz, educada também para a liberdade, educada para o espírito crítico, para o debate responsável das ideias. Não é? Então, quer dizer, numa concepção de sociedade assim, é indispensável que nós entendamos a importância da democracia como algo instituidor, portanto, das relações da universidade. E uma universidade assim, me parece que ela deveria ter pelo menos 4 eixos fundamentais. Né? O eixo do compromisso social, da busca incessante da qualidade acadêmica, o outro eixo do desenvolvimento de pessoal e, por fim, o eixo da democracia. Vamos falar rapidamente sobre esses 4 eixos, né, que caracterizam, portanto, uma universidade pensada desta forma. Né? O compromisso social é o primeiro dos eixos, porque sem ele não se justifica uma instituição pública, né, de ensino superior. Quer dizer, é papel da universidade a produção do conhecimento científico, artístico, tecnológico, é papel da universidade a formação profissional, né, mas tudo isso visando o seu compromisso com o público. Né? Então essa, portanto, é a finalidade primeira de uma universidade. E nesse sentido, quer dizer, a partir de um eixo balizado pelo compromisso social, né, surgem muitas possibilidades de nós implementarmos ações que podem estar previstas num projeto institucional, e aqui eu vou dizer algumas que nós estamos nos propondo na minha universidade, né, como forma de nós relacionarmos efetivamente a universidade com o seu meio externo no seu comprometimento social. Né? Então nós estamos propondo isso, como eu falei, quer dizer, fomos eleitos, está no nosso programa, nós vamos implementar isso a partir do ano que vem. Né? Em primeiro lugar, um fórum social da universidade. O que é isso? Né? A universidade precisa dialogar com as instituições externas a ela. Né? E isso deve ser também algo que esteja colocado dentro das suas normas, dentro do seu cotidiano, que não pode ser algo, digamos, efêmero, algo que não seja algo ordinário. Então é fundamental também que se criem fóruns sociais, né, que envolvam outras instituições de desenvolvimento social, como forma então da universidade estabelecer para si uma pauta de relacionamento externo. Né? Também pensar uma estrutura de desenvolvimento regional, para que a universidade estabeleça uma interlocução com os setores públicos, estabeleça parcerias para projetos integrados, né? E, fundamentalmente, a constituição de um conselho comunitário de extensão, né, que envolvam prefeituras, movimentos sociais, organizações sociais, que pautem efetivamente as prioridades em termos de ensino, pesquisa e extensão, e que disso derivem, inclusive, ações concretas da universidade, como publicação de editais, né, para projetos de ensino, pesquisa e extensão, vinculados aos temas ou às necessidades que esse fórum social vem a estabelecer como algo importante. Né? E ainda dentro do compromisso social, uma outra questão que me parece fundamental a universidade olhar, que é justamente o fortalecimento das licenciaturas, né? Que é um tema muitas vezes deixado de lado pelas universidades ou desvalorizado, e ao mesmo tempo é um tema estratégico para o desenvolvimento nacional, né? E cabe à universidade sim buscar a qualificação da educação pública através da formação de profissionais, através da sua relação direta com os sistemas de ensino, tanto municipais quanto estaduais, quanto o próprio sistema de ensino federal. Né? Então, quer dizer, uma universidade que pensa o seu compromisso social, ela tem que pensar, né, a sua relação com a educação pública. Isso passa pelo fortalecimento das licenciaturas, que em vários casos, né, digamos, o primo pobre, né, dos bacharelados. O segundo eixo é a busca justamente incessante da qualidade acadêmica. Por quê? Porque sem qualidade é impossível nós atingirmos nosso compromisso social. Né? Então a qualidade não pode ser vista, né, senão algo estratégico para a universidade cumprir com o seu compromisso. Né? E nesse sentido, que existem um conjunto de ações fundamentais para que a universidade possa vir a estabelecer essa busca. Né? Então a gente pensa lá um plano de equidade das condições de ensino, pesquisa e extensão, né? E quando se pensa, por exemplo, num plano de equidade, esse plano tem que ser construído com as unidades acadêmicas, né? Não sei se chamam-se assim aqui, as faculdades, unidades acadêmicas, né? Construído, portanto, com a participação dos 3 segmentos,
técnicos administrativos, docentes e estudantes, não é? Vamos estabelecer um conjunto de diagnósticos também de instalações físicas, infraestrutura, não é? Respeitando a especificidade de cada curso, não é? Bem como também na busca incessante da qualidade, não é? A constituição, por exemplo, de audiências públicas por pró-reitorias e semestrais, que é algo que vamos também desenvolver lá, né, de tal forma que isso possa nos possibilitar uma avaliação e um planejamento permanente, né. Também é importante a revisão permanente dos projetos pedagógicos de cursos, os currículos, né, bem como incentivar as práticas que fortaleçam a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a interdisciplinaridade, né, bem como também ainda uma outra questão que é a assistência estudantil, né, que tem que ser muito bem pensada, ainda mais no momento onde nós estamos discutindo fortemente aí a aplicação de políticas de ação afirmativa como as cotas, né? Então, essa questão da assistência ela é fundamental. O terceiro eixo é aquele desenvolvimento de pessoal, portanto, uma universidade que quer qualidade, quer colocar em primeiro lugar o seu compromisso social, ela tem que ter pessoas, né, qualificadas para isso. Então, um programa de qualificação de pessoal permanente, né, que pense a segurança e a qualidade de vida no trabalho, né? Tudo isso é fundamental. E nesse sentido, por exemplo, a constituição de um colegiado de gestão de pessoas com representação da administração e das categorias docentes e também de técnicos administrativos, que garanta a gestão compartilhada da política de pessoal, por exemplo, é uma ideia importante também, né? Democratizando, portanto, a constituição, a implantação e a avaliação permanente de políticas de gestão de pessoas. E por fim, o último eixo, então, é o eixo da democracia, né? Que uma instituição pública vai estabelecer qualidade e seu compromisso justamente, né, na criação de instrumentos democráticos, né? E aí, o primeiro instrumento democrático que nos vem é justamente a Constituinte Universitária, que é da onde brotam os projetos institucionais, né? Geralmente as universidades elas estabelecem um processo constituinte, elaborando seus projetos pedagógicos institucionais, seus planos de desenvolvimento institucionais, e a partir daí toda a reforma de estatutos, normas e regimentos, né? E via de regra, esses processos constituintes, eles são eleitos paritariamente, de tal forma que cada uma das três categorias elas possam, não é, participar ativamente, não é, e empoderadamente, portanto, desse debate. E a democracia como um pilar de constituição dessa universidade, não é, ela também nos remete para o planejamento participativo, não é? E para isso é importante que periodicamente a universidade também realize congressos da comunidade, revendo, portanto, né, os seus planejamentos, os seus projetos, e sempre com a participação efetiva de toda a comunidade, não é? Nós, lá em Pelotas, estamos propondo também a constituição de um conselho de gestão tripartite, formado por estudantes, técnicos e docentes, não é? Com representantes de todas as unidades, para que esse conselho de gestão seja o órgão da universidade que vai discutir os critérios para a distribuição de recursos e vai elaborar, portanto, a proposta orçamentária que vai ser aprovada pelo Conselho Universitário, pelo CONSUNE, não é? Quer dizer, o que acontece hoje? Os conselhos universitários, eles estão pautados hoje pelo que diz a Lei 93/94, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece que todos os conselhos superiores eles devem ter pelo menos 70% de docentes na sua constituição, não é? Então lá nós fizemos o debate dizendo que é fundamental, né, que nós possamos democratizar também o poder, e o poder passa justamente pela democratização das questões econômicas da universidade, do seu próprio orçamento. Então, se nós discutirmos orçamento dentro do Conselho Universitário, nós vamos estar, de forma desigual, dando, né, 70% da capacidade de administração desse orçamento para os docentes. Então, nós constituímos lá, vamos constituir, né, um conselho de gestão, que seria como um órgão auxiliar do Conselho Universitário, que vai efetivamente discutir com as comunidades, a partir dessa representação tripartite, a repartição desses recursos, né, à luz dos planos de desenvolvimento, né, das unidades acadêmicas. E, a partir daí, então, caberá ao Conselho Universitário, né, portanto, acolher esse plano e, com força política feita pela comunidade, aprovar, portanto, esses critérios para a distribuição de recursos, cabendo também ao Conselho, então, além da
elaboração de critérios, não é? O acompanhamento da implementação, portanto, da peça orçamentária, portanto, dos gastos, não é? Que deverão ser prestados por conta publicamente através de audiências públicas semestralmente, né? Faz parte também desse processo de efetivação da democracia a constituição de critérios para, por exemplo, a distribuição de vagas, tanto docentes quanto de técnicos administrativos, né? Esse é um debate importante também, que deve ser feito de forma bastante transparente, né? E também o fortalecimento dos órgãos colegiados, né? E ainda, não é? Por fim, mas não menos importante, não é? O apoio a processos paritários e universais de eleição de cargos de coordenadores e direção de cursos e unidades, inclusive o cargo de reitor, né? Então esse é um grande debate que estamos tendo hoje, não é? Que ainda está restrito, né, aos conselhos superiores, à constituição de listas tríplices, né, para a votação e constituição, portanto, do documento a ser enviado ao Ministério da Educação para a nomeação dos reitores, por exemplo, né? E isso nós temos que modificar, né? Nos IFES, nos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia, não é? Já tem uma legislação específica que já estabelece a eleição paritária para os reitores, né? Então não precisa mais o Conselho Superior, que tem a representação de 70% dos docentes, eleger uma lista tríplice enviada ao MEC para depois a nomeação pela Presidente da República, né? Então, de forma inovadora, essa legislação já existe para os IFES, mas não existe para as universidades. Quer dizer, está se tentando ainda que isso seja efetivado, né? E há um grande debate em torno da proporcionalidade, da paridade ou da universalidade do peso das pessoas ou das categorias nas eleições, né? E eu acho que, pelo menos, quer dizer, a paridade é algo que deva ser reivindicado e lutado para que aconteça, e que efetivamente, quer dizer, esses processos eles tenham início e tenham fim dentro de cada instituição, à luz do que pressupõe a Constituição a respeito da autonomia universitária, né? Porque na medida em que não é a universidade que escolhe os seus dirigentes, também ela se vê enfraquecida perante a própria Constituição com respeito à autonomia universitária, né? E ainda dentro dessa questão do pilar da democracia, não se pode falar também em democracia sem democratizarmos o acesso, não é? E criarmos as condições de efetiva permanência dos estudantes nas universidades, né? Então isso é fundamental, quer dizer, que se pense de forma democrática o acesso, né, e a permanência dos estudantes. Com isso, quer dizer, é fundamental que se pense então que a universidade é sim um lugar privilegiado, né, de possibilidades, de encontros e de produção de relações efetivamente democráticas, né? Um lugar de estímulo, uma aprendizagem prática e efetiva da democracia, né, dos amplos valores democráticos, começando pelo que também é fundamental, isto é, questionar a própria democracia, né? Quer dizer, na medida em que existe hoje toda uma legislação, todo um corpo que nos coloca uma certa concepção democrática e que não é que nós desejamos, né? Porque ela pressupõe a escolha dos dirigentes, por exemplo, dos conselhos superiores, que não são compostos de forma paritária, né? É fundamental nós questionarmos, né, o próprio conceito de democracia. E nesse sentido, portanto, é necessário nós reinventarmos a democracia, propormos novas formas, não é, de relacionamento no interior das universidades, visando a formação desse profissional de forma integral, que havíamos reportado lá no início, né, retirando, portanto, a democracia da rotina e da descrença, né. A democracia representativa, ela tem tido seu papel importante, né, mas também tem servido para armar de eficácia as mentiras, né, às vezes mais do que para defender as verdades, né. Portanto, além da democracia representativa, temos que pensar nas possibilidades concretas de instituir os mecanismos, né, em torno da democracia participativa, né. Reinventarmos então a democracia é o grande convite que nós temos pela frente, né. E a participação é a grande arma da democracia, ela que nutre a democracia, né. E eu diria então que o diálogo é a munição, e que não pode faltar nunca essa munição
pois sem diálogo não há democracia e sem democracia não há paz. Então ficaria aqui para não me estender muito no tempo proposto. Obrigado. Muito obrigado, professor Mauro, pela exposição. Eu fiz algumas anotações, mas foram muitas, então acaba em quase uma síntese da sua exposição e depois nós voltamos a abordar alguns temas específicos. Vou registrar a presença do professor Gustavo Dalpiani, nosso vice-reitor, acabou de sair do reunião do Conselho Universitário e veio nos prestigiar, e os demais presentes, inclusive o professor Joel, pró-reitor de Políticas, Ações Comunitárias, Políticas Afirmativas. A gente sempre erra a ordem, mas ele já está acostumado. Os demais professores, Gabriela e colegas. Então eu passo a palavra agora ao Antônio, que fica à vontade para a sua exposição, ok? Bom, boa tarde a todos. A grande alegria, estou conhecendo hoje esse campus aqui. A outra vez que estive no ABC, fui lá no centro da cidade e a expansão trouxe esse prédio aqui, certo? Então, achei muito bonito e, mais do que a beleza do prédio, a oportunidade de estar junto com meus colegas técnicos, os alunos, os dirigentes, os docentes dessa universidade, e também a felicidade aqui de poder estar junto com o professor Mauro, que fez uma explanação que me permitiu, ao seu final, me embasar para o início da minha, que quando você fala de desafiar a democracia, né? Acho que é um pouco do que eu pretendo tocar, porque naturalmente que a experiência que eu trago para cá, ela está mais focada na experiência que eu vivenciei durante todos os meus anos de militância no movimento sindical. Já estou desde a década de 80, que logo que entrei na universidade, vivenciando um pouco o que é essa disputa pela democracia, pela instituição da democracia na própria universidade onde a gente faz parte. Faço parte, inclusive, de uma universidade, a Federal de São Carlos, que foi a que se enfrentou lá na década de 80 com a ditadura militar, derrubando a famigerada Lei 6733, que era a lei que o presidente da República nomeava o reitor. Então, por isso que enfatizo que a minha fala é um pouco mais no sentido histórico, mas naturalmente o enriquecimento do que o professor Mauro colocou aqui, no sentido de ousarmos, se bem entendi, ousar, né, mudar. E lá na década de 80, o governo Figueiredo, aliás, até me falha a memória, também já estou aqui meus 35 anos de universidade, muitas coisas me falham ainda, mas acho que era o Figueiredo, em 80, quem me ajuda aí? Figueiredo. Era o Figueiredo. Lá ele nomeou um reitor que teve um movimento muito importante em São Carlos, que era o tal do Fora Ferri. O Ferri era um reitor que o governo militar nomeou, e nós fizemos uma greve lá de quase 2 meses, com o exército, o segundo exército lá de Campinas, sitiando a universidade. Então não era qualquer coisa aquele momento. E nós derrubamos a 6733, e a partir daí a gente começou a fazer as eleições já paritárias, né? Naquele momento já, ainda que a lei não colocava exatamente como deveria ser, mas a gente instituiu a paridade. E esse processo foi até que chega em 96, 97, o Fernando Henrique vem então com a lei, que é essa lei que põe a relação 70-15-15, tá certo? Mesmo assim, nós continuamos primando fazendo o processo de forma paritária, através no primeiro momento era a consulta, as entidades representativas do campus promoviam a consulta. Hoje nós damos o nome de pesquisa, né? O Conselho Universitário propôs a pesquisa, mas quem fez a pesquisa foi as entidades, né? E também acabamos de fazer a eleição para reitor de São Carlos, onde inclusive o professor Targino assumiu na semana passada, né? Foi acho que na metade da semana passada
A festa, inclusive, foi no sábado. Essa história, para nós, ela é muito rica, porque nós também vivenciamos em São Carlos um processo de estatuinte. Eu estava ouvindo o professor falar. Nós começamos uma estatuinte, mas ela chegou num momento que era um momento crucial da discussão de que forma essa universidade seria gestada, e aí as divergências, inclusive entre as categorias, e aqui não se trata de dizer quem está certo ou errado, no sentido de quem mais defendia a ideia de que uma universidade tem que ser gestada pelos seus docentes ou pesquisadores, mas ali nós não conseguimos dar cabo na estatuinte. Depois vem outros processos, né? Por exemplo, agora nós temos de forma institucional o PDI. Evidentemente que também, quando ouviu o professor Mauro, a gente sabe que o PDI também está dentro do marco da legislação que não permite, pelo menos da forma como nós entendemos, que a gente possa inovar no sentido de mudar o que é essa legislação, pelo menos por dentro da lógica dele, tá certo? Então, nós acreditamos que a universidade, como um segmento da sociedade que se propõe inovar, propõe modificar, nós achamos que esse debate sobre a gestão da universidade se passa essencialmente pelos movimentos sindicais, dos docentes, nossos, dos técnicos, também dos alunos. E eu falo isso porque ainda hoje nós fazemos eleição paritária e é um avanço, reconhecido avanço. No entanto, não podemos aqui tapar o sol com a peneira de uma forma dissimulada, tá certo? No sentido de que a lei ainda é a lei que não permite que os técnicos, por exemplo, possam participar, inclusive como candidatos. Lá, logo após a derrubada da 6733, nós lançamos o primeiro candidato a reitor, se não me engano, em toda a América. Não se tinha notícias de um técnico, que era o companheiro Lima, da Universidade Federal de Brasília, da Universidade de Brasília. E depois São Carlos também lançou, nós fizemos uma eleição lá onde era um técnico, o reitor. E aí o Fernando Henrique, se apercebendo dessa possibilidade, colocou inclusive uma legislação absolutamente retrógrada, porque não só esse docente hoje que concorre à universidade tem que ser da universidade, como tem que ser graduação máxima de doutor, tudo isso nós achamos questionável, e essa atividade acontece inclusive aqui no momento em que nós estamos saindo de uma greve nacional, o que demonstra muito claramente qual a necessidade que nós temos, inclusive de continuar fazendo esse embate pela gestão da universidade, né? De que forma que nós podemos gestar essa universidade diante das contradições que vivemos, e não vivemos nós técnicos administrativos, a universidade vive abram aspas aí, uma crise, né? Que é uma crise de gestão, que para nós necessariamente retoma a discussão de que forma que participamos dos órgãos deliberativos da universidade, porque vimos inclusive na greve de 2011 o que foi afronta inclusive essa autonomia da universidade, quando a Advocacia Geral da União entra com processo em nome dos reitores, pedindo o funcionamento de 50% da universidade, sem inclusive que boa parte desses reitores, ou talvez a sua totalidade, não sabiam dessa ação da AGU. O reitor de São Carlos, inclusive, se confessou surpreso quando o nome dele aparece como um dos nomes que pediam pela judicialização da greve. Então isso reabriu o debate da autonomia universitária, que autonomia é essa que nós vivenciamos na universidade. Então nós achamos que a discussão da forma como a comunidade universitária participa das decisões da universidade é um tema recorrente, e
particularmente aqui no ABC, ainda que vive uma experiência ainda que, pelas informações que tive, ainda não é, inclusive no marco da pesquisa que foi feita, eu não sei como que foi em Pelotas, imagino que deve ser nesse sentido, mas São Carlos acaba de fazer essa pesquisa. Já foi uma eleição na comunidade também organizada pelas entidades? Isso. É voto paritário. É voto paritário, né? Então, Digamos que depois você posso explicar. Isso. Então é isso, quer dizer, eu quero me oferecer aqui enquanto essa experiência do que significa essa forma de fazer a disputa pela gestão da universidade, não sem menos dizer que para nós não é o processo final a paridade. Para nós o processo final é a nossa participação paritária nos órgãos colegiados da universidade. A federação da qual eu fiz parte nos últimos 3 anos, inclusive tem um projeto que vocês podem conhecer através do site da própria FASUBRA, que é a Universidade para os Trabalhadores, onde nós defendemos claramente que essa gestão seja de coparticipação de toda a comunidade universitária, inclusive de representação externa à universidade. E para isso, com certeza, o movimento sindical ainda vai ter que travar muitas lutas. Agora, também não sei admitir que os processos paritários ainda preservam um pouco da democracia que nós queremos desafiar, e por isso que eu fiz aquela citação da fala do professor Mauro, no sentido de que nós temos que avançar muito ainda, né? Então, eu imagino que esse debate aqui na Federal do ABC, ele deva servir já como início, justamente nessa perspectiva dessa universidade que se expande, que tem seus problemas sérios, por sinal, e que dependerá efetivamente da participação da comunidade, particularmente dos técnicos, docentes que estão permanentemente nela, né? Então, não vou me estender mais, eu só quis pegar esse pequeno exemplo, mas para tentar passar um pouco do que é essa experiência, né? É natural também que em função da nossa própria atuação sindical, a gente não vai estou tocando muito, particularmente na questão do PDI. Acho que o professor foi muito feliz quando passa a ideia do que é a ideia de gestar sua universidade a partir de elaborar o seu futuro dentro do PDI, mas não é exatamente o tema que eu vim tocar. Claro que naturalmente o professor está absolutamente correto, e eu estava aqui um pouco incomodado porque, claro, o PDI é um mecanismo que nós temos, evidentemente, que nos marca da LTO, tá certo? Quer dizer, a gente não consegue sair se a gente não ousar. Então é essa discussão que a gente pretende fazer aqui, a ousadia de poder avançar no sentido de vermos essa universidade com paridade em seus órgãos colegiais, eu digo a Universidade Pública Brasileira, com paridade nos seus órgãos de decisão. Muito obrigado. Muito obrigado, então, Antônio. Embora nós não combinamos, nós vamos seguir aí um modelo relativamente democrático pela praxe já institucionalizada de se apresentar as questões. Eu vou propor um rol aí de 3 questões iniciais para que a mesa, os debatedores possam responder e conversar, e a gente vai fazer um pouco em blocos. Talvez seja um pouco mais fácil que juntar muitas questões ou individualmente, e talvez o tempo acaba passando e não se consegue dar atenção a todos aos anseios e às perguntas. Mas inicialmente eu queria usar a prerrogativa e passar a primeira palavra para o professor Gustavo, até para lhe darem as boas-vindas, e se quiser sentir sua vontade, já fazer alguma consideração e alguma questão para os nossos convidados. Professor. Boa tarde a todos, bem-vindos nossos convidados. Peço-lhes desculpa por ter chegado atrasado ao evento, mas eu estava presidindo uma reunião do Conselho Universitário aqui da UFABC. Estávamos discutindo o assunto
extremamente espinhoso, que diz respeito à dedicação exclusiva dos docentes da universidade, possibilidades de convênios com outras instituições, trabalho esporádico, então é um assunto bastante difícil. Fiz uma pausa às 4 horas na reunião do Conselho Universitário para ver se os conselheiros iam embora, mas ninguém foi, então eu tive que continuar até que o quórum se extinguisse, e foi aí que eu consegui vir aqui para a reunião. Então, desculpa novamente por não poder estar aqui no começo. Esse debate está sendo organizado em parte devido a uma demanda do sindicato, dos servidores técnicos administrativos da universidade, que uma das pautas da greve, para encerrar a última greve, foi a realização de um debate sobre gestão democrática aqui na UFABC. Então, o GT do PDI abraçou essa ideia. Eu acho que a gente precisa discutir essa questão aqui na universidade. É um ponto em aberto, sem dúvida, e estamos realizando esse evento aqui com os convidados sugeridos pelo Sincifes aqui na UFABC. A questão da gestão democrática é uma questão bastante complexa. Quando os TAs trouxeram esse ponto primeiro para a gente, eu falei, poxa vida, eles querem discutir gestão democrática, então quer dizer que não estamos sendo democráticos na nossa gestão da reitoria aqui na universidade. Mas eu acho que é mais amplo do que isso, certo? Envolve a questão da eleição paritária, mas não somente isso também. Eu acho que a gestão democrática, ela envolve principalmente a circulação da informação a todos os atores da universidade. Então, uma vez que todo mundo tem acesso a informações relevantes da instituição, ao que está acontecendo, a gestão pode se tornar mais democrática. Mas a circulação da informação também é um desafio muito grande. Quer dizer, nós recebemos informação 12 horas por dia, que é o tempo que trabalhamos, como circular toda essa informação aos outros. Então, se possível, eu gostaria que os convidados mencionassem alguma coisa sobre essa apropriação de informação, como